Bom dia, criançada! Como vocês estão? Tudo bem? Preparamos hoje uma aula bem legal para aprendermos geografia, estudando sobre os diferentes tipos de moradia. E história, para a gente entender sobre qual a história de cada moradia e como as pessoas se organizam nelas para viver. E em literatura e linguagens, vamos conhecer uma poesia sobre algumas moradias diferentes e as rimas que estão presentes nesse tipo de texto. Quem sabe, aproveitamos e aprendemos um pouco mais sobre como realizar leituras e escrever também. Seria bem bacana, não é? Sem contar que hoje combinamos de trazer as palavras da nossa coleção para a gente mostrar. Você já pegou sua coleção de palavras aí? Não? Então corre e pega, porque eu já estou pronta para começar. Bora lá? Gente, e o que é preciso que você faça a cada família de letras que vamos aprendendo? Que você tente formar palavras com essas sílabas que vimos em nossas aulas. Às vezes, você vai conseguir formar apenas umas 4, ou mais, ou até menos, mas não tem problema. O importante é você tentar. Se você assistir a aula e não praticar, dificilmente vai guardar e lembrar o que aprendemos aqui. Lembre-se que assim como o adulto tem o seu trabalho como compromisso, você, criança, tem a escola, que é o seu compromisso também, tá bom? Eu sempre falo isso para as crianças. Nosso estudo é nosso trabalho. Então, vamos lá? O combinado era que hoje nós mostraríamos as palavras que já conseguimos formar com as letras B, P, F, M, L, C, R e T. Vamos ver essas letras aqui no alfabeto? Então, ó, o B, o C, o F, L, M, R, T. Essas são as famílias de sílabas que já aprendemos, não é mesmo? Então, vamos lá. Quais palavras você formou? Vou mostrar algumas aqui que eu trouxe na minha caixa. Gente, olha essa. Café. Delícia, um cafezinho logo de manhã, não é? Macaco. Vamos falar hoje da casa do macaco. Que legal. Pirata. Gente, nós falamos sobre piratas em nossas últimas aulas, na história da Carlota. Agora eu quero mostrar essa palavrinha, bem pequenininha, super fácil de formar. Pé. É uma parte do nosso corpo. Agora essa vocês gostam de brincar. Balão. É muito divertido um balão, não é? E essa aqui? Tubarão. Que medo que eu tenho de um tubarão, gente! Olha que eu tirei apenas algumas palavras, porque olha quantas eu trouxe. E vocês? Quantas vocês têm aí? Imagina quantas outras palavras que você pode formar. Eu trouxe mais algumas e vou colocar aqui no quadro para vocês verem. Mas uma dica muito importante para quem não conseguiu, o que está faltando? Paciência. É como um jogo de quebra-cabeça. Com calma, fazendo várias tentativas, você vai indo até conseguir. Tem que querer ser campeão e se esforçar para conseguir. Se fizer assim, mesmo que seja devagar, você vai conseguindo formar muitas palavrinhas. Gente, que legal! Quantas palavras! Vou colar mais essa daqui para a gente poder continuar. Eu até estive pensando nas crianças que estão com dificuldade para começar a sua coleção de palavras e trouxe uma dica para ajudar vocês. Vamos lá? Gente, é super simples de construir.
Você vai precisar de tampa de garrafa, dessas de plástico assim. Papel, lápis de escrever e tesoura. Vem que eu vou te ensinar. Se você caprichar, você mesmo conseguirá fazer sozinho. Primeiro, você pega a tampinha, coloca em cima do papel e risca o fundo dela com lápis de escrever, assim. Depois, você recorta com cuidado essa bolinha. Você vai bem devagar, assim, ó, para não sair fora do risco. Bem devagarzinho. A gente sempre olha nessa parte de cima da tesoura para poder marcar onde você vai fechar a tesoura com a sua mão. Sem entortar assim, ó. Vou fazer com a tesoura grande para ficar fácil de vocês entenderem. Fiz um risco aqui para vocês verem. Veja, eu coloco essa parte de cima da tesoura, essa aqui, bem no rumo do risco que eu vou cortar. Quando tiver bem alinhadinho, eu fecho a mão com cuidado, devagar, para fechar em cima do risco, sem fazer assim ou assim. Depois é só abrir a mão de novo, chegar a tesoura para frente no papel e fechar devagar. E nós vamos fazendo isso até terminar. Fácil, fácil, né? Só que vocês vão fazer no círculo. Depois que você cortou todos os círculos, você vai escrever neles as sílabas que nós já aprendemos. Eu trouxe tudo separadinho para vocês verem e se lembrar. Observem a imagem. Vamos começar com o B, foi o primeiro. Ba, bé, bi, bó, bu, bom. Depois aprendemos o C. Ca, có, cu, cão. E o F, Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, Fão. E o L, Lá, Lé, Li, Ló, Lu, Lão. Cada uma dessas sílabas você vai escrever no círculo. Assim. Mas tem mais sílabas, não foram só essas, não. Teve o M, Ma, Mé, Mi, Mó, Mu, Mão. E o R, Ra, Ré, Ri, Ró, Ru, Rão. O T também. Tá, Té, Ti, Tó, Tu, Tão. Depois que você escreveu todas as sílabas, você vai pegar os círculos de papel e encaixar dentro da tampinha, assim. Com cuidado, para você ver a sílaba lá dentro. Pronto! Agora é só brincar de encaixar uma sílaba com a outra, para formar palavras novas. Se você tiver todas as sílabas assim na sua mão, fica mais fácil de montar as palavras. Vamos tentar formar uma? Vi uma palavrinha aqui que é bem gostosa. Vamos ver quem concorda comigo? Ba... Lá. Que delícia! Crianças, e agora tenho algo aqui que eu acho que dá para vocês fazerem enquanto chupam uma bala. Que tal escutar uma história? Eu trouxe uma hoje, vou pegar aqui na minha bolsa. Deixa eu ver onde está esse livro. Opa, não é esse. Esse é o que eu tô lendo antes de dormir. Deixa eu ver aqui. Achei! Tá aqui. Essa história é muito legal. Eu amei conhecer a vida de 3 lobinhos e um porco. Peraí, uai. É isso mesmo. Você já deve ter ouvido a história dos 3 porquinhos e o lobo mau. Se lembra dessa história? O que aconteceu nela?
O que os porquinhos fizeram na história que você conhece? E o lobo mau? Como que ele terminou? Não terminou muito bem, né? Coitado. Foi o resultado que ele teve por desejar o mal aos porquinhos, né? Mas hoje vamos conhecer essa outra história, um pouco parecida, mas não é igual. Então, essa história se chama Os Três Lobinhos e o Porco Mau, de Eugene Trivisas, ilustrações de Ellen Oxenbury, da editora Brink Book. Era uma vez 3 lobinhos de pelos macios e rabos peludos, que viviam com sua mãe. O primeiro era preto, o segundo era cinza e o terceiro branco. Um dia, a mãe chamou os 3 lobinhos à sua volta e disse: "Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vão construir uma casa para vocês, mas cuidado com o porco mau." "Não se preocupe, mamãe, nós ficaremos de olho nele", disseram os 3 lobinhos. E lá foram eles. Logo, eles encontraram uma canguru, que estava empurrando um carrinho de mão cheio de tijolos vermelhos e amarelos. "Por favor, você pode nos dar alguns desses tijolos?" perguntaram os 3 lobinhos. "Certamente", disse a canguru, dando-lhes um monte de tijolos vermelhos e amarelos. Então, os 3 lobinhos construíram uma casa de tijolos. No dia seguinte, o porco mau veio andando pela estrada e viu a casa de tijolos que os 3 lobinhos tinham construído. Os 3 lobinhos estavam no jardim jogando croquet. Quando eles viram o porco mau chegando, correram para dentro de casa e trancaram a porta. O porco bateu na porta e grunhiu: "Lobinhos, lobinhos, deixe-me entrar." "Não, não e não", disseram os 3 lobinhos. "Não o deixaremos entrar, nem por todo o chá da China." "Então, eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa", disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua marreta e destruiu a casa toda. Os 3 lobinhos mal conseguiram escapar antes que as paredes se desmanchassem. Eles ficaram apavorados. "Vamos ter que construir uma casa mais forte", eles disseram. Nesse momento, eles viram um castor que estava misturando concreto numa betoneira. "Por favor, você pode nos dar um pouco desse concreto?" perguntaram os 3 lobinhos. "Claro", disse o castor, dando-lhes baldes e baldes cheios de concreto. Então, os 3 lobinhos construíram sua casa de concreto. Mal eles tinham terminado, e lá veio o porco mau, andando pela estrada. Então, ele viu a casa de concreto que os 3 lobinhos tinham construído. Eles estavam jogando peteca no quintal, quando viram o porco mau se aproximando. Correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco mau tocou a campainha e disse: "Lobinhos apavorados, deixe-me entrar." "Não, não e não", disseram os 3 lobinhos. "Não o deixaremos entrar nem por todo o chá da China." "Então, eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa", disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou. Mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua britadeira e destruiu a casa. Os 3 lobinhos conseguiram escapar, mas seus queixos não paravam de tremer. "Vamos construir uma casa mais forte ainda", disseram eles, pois tinham muita força de vontade. Nesse momento, eles viram um caminhão se aproximando, carregado de arame farpado, barras de ferro, placas de aço e cadeados de metal. "Por favor, você nos dá um pouco de arame farpado, algumas barras de ferro e placas de aço e uns cadeados de metal?" Eles pediram ao rinoceronte, que estava dirigindo o caminhão. "Claro", disse o rinoceronte, dando-lhes tudo o que tinham pedido.
E deu-lhes também algumas correntes de ferro reforçadas, pois ele era um rinoceronte muito bondoso. Então, os 3 lobinhos construíram uma casa super reforçada. Era a casa mais sólida e segura que se podia imaginar. Eles se sentiram muito tranquilos e absolutamente a salvo. No dia seguinte, o porco-mau veio pela estrada, espiar como sempre. Os 3 lobinhos estavam brincando de amarelinha no quintal. Quando eles viram o porco-mau vindo, correram para dentro de casa, fecharam a porta e trancaram os 67 cadeados. O porco apertou a campainha do porteiro eletrônico e disse: "Lobinhos apavorados, de queixos trêmulos, deixe-me entrar." "Não, não e não", disseram os 3 lobinhos. "Não o deixaremos entrar, nem por todo o chá da China." "Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa", disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele trouxe um pouco de dinamite, encostou-a na parede da casa, acendeu o pavio e a casa explodiu. Os lobinhos mal conseguiram escapar com seus rabinhos peludos, chamuscados. "Há algo de errado com nossos materiais de construção", eles disseram. "Temos que tentar alguma coisa diferente." "Mas o quê?" Nesse momento, eles viram um flamingo empurrando um carrinho de mão cheio de flores. "Por favor, você nos dá um pouco dessas flores?" perguntaram os lobinhos. "Com prazer", disse o flamingo, dando-lhes um monte de flores. E os 3 lobinhos construíram sua casa de flores. Uma parede era de cravos, uma de lírios, a outra era de rosas e a última era de flores de cerejeira. O teto era de girassóis e o chão um tapete de margaridas. Havia vitórias régias na banheira e copos de leite na geladeira. Era uma casa meio frágil, que balançava com o vento, mas era muito linda. No dia seguinte, lá veio o porco-mau pela estrada, espreitando, e viu a casa de flores que os lobinhos tinham construído. Ele tocou a flor de sino e disse: "Lobinhos apavorados, de queixos trêmulos e rabinhos chamuscados, deixe-me entrar." "Não, não e não", disseram os 3 lobinhos. "Não o deixaremos entrar, nem por todo o chá da China." "Então eu vou soprar, vou bufar e vou derrubar a sua casa", disse o porco. Mas, ao respirar profundamente, preparando-se para soprar e bufar, ele sentiu o aroma suave das flores. Era fantástico. E porque o aroma deixou-o sem fôlego, o porco respirou novamente e, mais uma vez ainda, em vez de soprar e bufar, ele começou a aspirar. E aspirou cada vez mais profundamente, até ficar inebriado com o perfume das flores. Seu coração amoleceu e ele compreendeu como havia sido mal no passado. Em outras palavras, ele tornou-se um porco bom e começou a cantar e dançar uma tarantela. A princípio, os 3 lobinhos ficaram um pouco preocupados, pensando que pudesse ser um truque, mas logo perceberam que o porco tinha se transformado mesmo. Então, correram para fora de casa. Eles se apresentaram ao porco e começaram a brincar com ele. Primeiro, brincaram de esconde-esconde e depois de bobinho. Quando se cansaram, convidaram o porco a entrar em sua casa e ofereceram-lhe chá chinês, morangos e framboesas e convidaram-no a ficar com eles o tempo que quisesse. O porco aceitou e todos viveram felizes para sempre. Crianças, e aí? O que vocês acharam dessa história? Eu gostei mais do final dessa história do que da outra, porque eu sempre acredito que a amizade entre as pessoas é a melhor coisa que pode existir. Isso de dar o troco ou desejar o mal ao outro não tá com nada, não é legal. Pessoas boas sempre querem estar bem com o outro. E uma coisa muito interessante e parecida com a história dos 3 porquinhos, quantas casas diferentes
Umas das outras eles construíram, não é mesmo? Na nossa vida, no lugar que cada um de nós moramos, também é assim? Como é aí onde você mora? Já parou para observar? As casas são diferentes? Sim, temos vários tipos de moradia. Já aprendemos alguns, mas agora vamos aprender ainda mais. Aqui temos alguns exemplos de moradias indígenas. São construídas de maneiras diferentes. Seu tamanho, a forma e o material vai variar de acordo com o costume daquele povo. Outro tipo de moradia são as que existem nas favelas ou assentamentos, que podem ser construídas com diversos materiais, como aqui nessa primeira imagem, onde reaproveitaram diversos materiais de construção. Já nessa imagem, percebemos que as casas são de alvenaria, ou seja, usaram tijolos para construir. Tem um tipo de moradia que não vemos muito aqui na região de Uberlândia, mas é importante saber que existe. São as palafitas. Aqui temos dois exemplos de casas assim. Elas são construídas de madeira e ficam suspensas sobre a água em estacas. Fazem assim porque a água do rio sobe e a casa não será inundada. Interessante, né? Essa é a casa de pau a pique, que é uma forma antiga de se construir. As paredes são feitas com barro, preenchendo os espaços que ficaram abertos quando cruzaram as madeiras para formar a parede. Vejam que legal, nessa imagem dá para ver melhor como é que construíram essas paredes. Temos moradias como essa, que se encontram em acampamentos de uma comunidade cigana. São feitos com lona ou outro material de plástico para proteger contra a chuva. Essas moradias são assim porque essas pessoas costumam se mudar com frequência. Temos também casas assim, de madeira, ou assim, de pedra. Mas as mais comuns hoje em dia, aqui na nossa região, são as de alvenaria, aquelas feitas com tijolos, que estão presentes tanto nas cidades como nas fazendas, sítios e chácaras. Crianças, as moradias também têm uma história. Vejam esse exemplo. Primeiro, o lugar era um terreno baldio, sem construções. Depois veio o trator, limpou o terreno, desocupando o espaço que usaria para construir. Em seguida, começaram a construção da casa. Que tipo de casa é esse, crianças? Alvenaria, né? Vejam os tijolos. E cimento. E aí, a casa ficou pronta para se morar. Com sua moradia, também foi assim? Foi! Mas será que você foi o primeiro a morar nela? Para saber mais, você pode perguntar aí na sua família. Quem sabe, eles até têm fotos para te mostrar. A casa é nosso lugar de convívio, de abrigo, de descanso e também de lazer. Nesses dias de isolamento, quem segue as orientações de ficar em casa está ficando protegido contra o coronavírus. Então vejam, como nossa moradia é super importante para a nossa vida. O que você tem feito aí na sua casa para descansar, se divertir e viver bem durante o isolamento social? Vamos lembrar aqui o que já falamos que nós podemos fazer em casa nesses dias? Em nossas moradias podemos estudar, mas lembre-se de organizar um lugar específico para isso, sem TV ligada. Hora de estudar é hora de concentração. Devemos ter um tempo para brincar, ajudar a nossa família com as tarefas de casa e descansar. Até mesmo na história dos três lobinhos, eles tinham hora para trabalhar e hora para brincar e juntos faziam de tudo. Quero que vocês observem esse trecho da história dos três lobinhos. Ele tocou a flor de sino e disse: lobinhos apavorados, de queixos trêmulos e rabinhos chamuscados, deixe-me entrar. O que é isso que eu marquei de amarelo? São as letras A, D, O, S, que lemos ados.
observe que o som se repete nas 2 vezes que falamos as palavras terminadas assim. Vou ler novamente. Ele tocou a flor de sino e disse: lobinhos apavorados, de queixos trêmulos e rabinhos chamuscados, deixe-me entrar. Vocês se lembram o nome disso? Dessa repetição de sons em um texto? São as rimas. Elas estão presentes nas poesias. E eu trouxe aqui uma poesia bem legal sobre as moradias. Preparem-se para ouvir. Ela se chama A Casa e Seu Dono, de Elias José. Crianças, essa é a poesia A Casa e Seu Dono, de Elias José. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa tão bonita, quem mora nela é a cabrita. E essa casa de cimento, quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha, quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata, quem mora nela? A barata. Essa casa é elegante, quem mora nela? O elefante. E descobri de repente que não falei em casa de gente. Crianças, qual é a intenção dessa poesia? É te ensinar como são as moradias dos animais? O macaco, a abelha, eles moram nessas casas que falaram aqui? Não, né? Essa poesia tem a intenção de divertir quem está lendo, através dessa brincadeira que fizeram com os sons das palavras. Você se divertiu? Porque eu me diverti. Eu adorei essa poesia e já ficava imaginando quem seria o dono de cada casa. Você também? Observem como a poesia é escrita. Vejam, ele é bem diferente dos outros textos que já vimos aqui em nossas aulas, né? Cada linha dessa é chamada de verso e a cada trechinho assim, separado por esse espaço em branco, são chamados as estrofes. Vamos procurar onde estão as rimas dessa poesia? Caco rima com macaco. Bonita rima com cabrita. E assim você vai encontrando todas as outras rimas nessa poesia. Turminha, vocês acharam as rimas aí junto comigo? Parabéns para vocês! Acho que essa aula de hoje foi uma das que eu mais gostei, porque tivemos 2 histórias. Vocês sabiam que no portal do Escola em Casa tem um lugar cheio de livros que vocês podem ler? É aqui! Se chama Sala de Leitura. Você pode ir praticando sua leitura, conhecendo palavras novas, inventando histórias quando ler apenas as imagens. Bem legal. Aproveite esse espaço, porque ele é para te ajudar a se divertir. Vamos relembrar nossas atividades de hoje? Nós lemos as palavras da nossa coleção e vocês deverão continuar colocando palavras novas na sua coleção. Para ajudar nessa tarefa, fizemos o silabário móvel, que você pode fazer aí na sua casa também. Pedi que vocês perguntassem para sua família sobre a história da sua casa. E quero pedir também que vocês conheçam a sala de leitura no portal Escola em Casa, tá bom? É isso aí, crianças. Vou me despedindo com uma beijoca bem grande. E eu te espero na nossa próxima aula.